Olá pessoal, tudo bem? Esse será o primeiro episódio de uma série de podcasts que eu pretendo gravar e inicialmente não farei uma grande produção, nenhuma edição especial, apenas como um projeto piloto e que se realmente der um resultado sobre o que eu vou argumentar, eu pretendo sim gravar outros episódios sobre essa minha proposta. Então, inicialmente eu vou denominar isso como discutindo sobre a ciência, onde eu pego alguns artigos e faço alguns comentários sobre eles, tá? E o tema de hoje vai ser relacionado a diabetes e possivelmente assim que quais são as causas, uma das coisas seria a obesidade. Então eu peguei um artigo que fala sobre a obesidade e adipocinas inflamatórias e suas implicações práticas relacionadas ao exercício físico. Então nós já sabemos que existe uma relação direta ali, é claro que eu não vou focar especificamente sobre o diabetes, mas eu vou falar sobre por que, com base nesse artigo, por que a obesidade ela pode causar o diabetes, entre outros. Primeiramente, no ano 2000, foi definido pelo Medical Dictionary de 2000, relacionado a fazer uma definição sobre doença. Então, doença seria uma interrupção, uma cessação ou uma desordem funcional ou sistêmica orgânica. Ela tem relação com a entidade mórbida. Então, essa questão mórbida tem a ver com a questão de doença. E é claro, literalmente, a doença é o oposto de saúde. Sabemos também o quanto é difícil você conceituar saúde, para aquelas pessoas que estudaram história e dentro de todos os conceitos que ao longo da história da humanidade, o que significa saúde, esse conceito foi mudando, mas uma coisa que nós sabemos que a doença ela é o oposto da saúde. E ela é algo que nos diz sobre alguma função corporal que está errada. Bom, e a obesidade? A obesidade claramente ela se encaixa na definição acima, nessa definição que nós citamos anteriormente. Desde 1985 ela foi reconhecida oficialmente como uma doença. Então já tem aí vários anos, que a obesidade já foi obtida aí como uma manifestação de uma doença. O que lá no século XVIII e XIX era tido como estado de saúde, sabemos que o acúmulo da gordura no corpo ela é atualmente tida como estado de doença. Em 2001, Marty e Martinez definiram que a obesidade ela é uma condição patológica, essa palavra patológica tem sua relação direta com doença, e é acompanhada justamente pelo acúmulo excessivo de gordura. Depois disso, em 2004, Conway e René afirmaram categoricamente que a obesidade seria uma doença complexa, E a sua origem, ela é, claro, multifacetada, caracterizando esse seu grau de complexidade. E ela tem, dentro da sua fisiopatologia, dentro dos seus processos patológicos, ela tem várias comorbidades que são associadas. Então, essa palavra comorbidade, para ficar mais claro, ela é quando uma doença predispõe uma pessoa, um paciente, a desenvolver outras. E, além de tudo, a obesidade também, ela interfere na questão das capacidades funcionais. Então, muitas pessoas se limitam por causa do excesso de peso. Então, aceitar a obesidade, que a obesidade é uma doença, é fundamental para o tratamento. Bom, o tecido adiposo, atualmente, é um dos focos de pesquisa no que se diz respeito à obesidade, que a partir dessa revolução do entendimento como o tecido adiposo ele tem uma função biológica muito importante e claro, esse interesse,
essas pesquisas, ela tem a sua relação, ela tem a sua justificativa devido a um número muito expressivo de pessoas que se encontram acima do peso. O tecido adiposo ele pode ser dividido em dois compartimentos, aquele subcutâneo, que é aquele que geralmente os profissionais de educação física, os nutricionistas, fazem avaliação via dobra cutânea, e os viscerais. Mas existem também outros depósitos de tecido adiposo com funções especializadas que nós não iremos discutir aqui agora. O fato é que o tecido adiposo ele é tido atualmente como um órgão secretor. Tá? Então, essa secreção que ele faz de algumas substâncias, isso tem a ver com a questão fisiopatológica. Então, nos últimos anos, o tecido adiposo tem sido identificado como um órgão secretor, pois ele produz e libera várias substâncias, dentre elas podemos incluir as prostaglandinas, que são sinais químicos que são sinalizadas pelo tecido adiposo. Então, olhe bem, se o tecido adiposo ele libera substâncias que sinalizam processos químicos, o fato que o excesso dessa secreção, ela pode trazer impactos que são importantes ali na saúde do indivíduo, tá? Então, essas substâncias incluem apenas funções relacionadas ao tecido adiposo e elas afetam as vias metabólicas, porque a partir do momento que o tecido adiposo ele libera essas substâncias, elas vão para a corrente sanguínea e são distribuídas. Então, se nós imaginarmos que cada célula de gordura, que é chamada como adipócito, produz uma pequena quantidade de substâncias, né? E elas em conjunto, nós podemos considerar então que o tecido adiposo seria o maior órgão do corpo humano, produzindo substâncias que trariam impactos importantes e, nesse caso, negativos na saúde das pessoas. Tá? Mas que substâncias são essas? Essas substâncias, elas são conhecidas, substâncias secretadas pelo tecido adiposo, elas são conhecidas especificamente por citocinas ou adipocinas. Já chamou adipocitocinas, mas hoje é comum chamar adipocinas. Elas são definidas como proteínas que elas mediam uma comunicação intracelular. Essa adipocina é um termo universal que foi adotado para descrever proteínas, né, que são secretadas e sintetizadas no tecido adiposo, que são altamente diversificadas em termos de sua própria estrutura química e elas têm função fisiológica importante. Por exemplo, regulação da pressão arterial, a homeostase vascular, que nós chamamos de ponto de equilíbrio, ela tem relação no metabolismo dos lipídios, das glicoses, né, dos carboidratos, ela tem uma relação importante na angiogênese. Para quem não sabe o que é angiogênese, é conhecida como a formação dos vasos, a formação e reparo. Então, olhe bem, se isso for desequilibrado, todas as funções fisiológicas ficariam prejudicadas, tá? Agora, o que tem a ver a questão da obesidade está relacionado com a inflamação, tá? Uma das mais importantes descobertas das pesquisas recentes em obesidade, tá? E nós falamos de recente aí de 20, 30 anos, é de que ela é caracterizada por uma inflamação crônica paralelamente às demais complicações. Tá? A origem desse conceito apoia-se no fato de que os níveis circulantes de muitas adipocinas estão associadas à inflamação. E o que isso representa, ele é bem expressivo e ele é bem observado, esses índices dessas adipocinas, elas são observadas lá nos pacientes obesos. Bom, o que isso tem a ver, né? Quais são as comorbidades que podem surgir com esse processo inflamatório? Existem na ciência várias evidências demonstrando que esse estado inflamatório provocado pelas adipocinas secretadas em obesos, elas provocam a resistência à insulina
Então, o fato de levar essa resistência, ela parte de um processo inicial de um pré-diabetes. Se for descoberta, ainda dá tempo de controlar peso, de fazer exercício e reverter, mas quando não é descoberta a tempo, leva a pessoa a desenvolver diabetes. E também, além disso, aí é claro, a citação, né? Nós agora acabamos de relatar qual é a relação que tem da obesidade e o diabetes, tá? Mas além disso, existem outras desordens funcionais, fisiológicas, que estão associadas à obesidade. Por exemplo, a hiperlipidemia, para quem não conhece, é o colesterol alto, tá? A síndrome metabólica, para quem também não conhece, não sabe, a síndrome metabólica é uma condição quando estão presentes um conjunto de pelo menos 3 doenças da que eu vou citar. Por exemplo, obesidade central, quando a pessoa tem uma circunferência do abdômen, no caso do homem, maior que 102 centímetros, e no caso de mulheres, acima de 88 centímetros, já pode ser considerado como a obesidade central. Então, aquela circunferência do abdômen, né? O problema maior não seria exatamente até a dobra cutânea, né? Nós sabemos, é claro, que o problema maior estaria lá na gordura visceral, que ela ela tem um metabolismo pior do que aquele da dobra cutânea. Além disso também da obesidade central, quando a pessoa apresenta hipertensão, a pressão alta, ela apresenta glicose sanguínea elevada, não ainda existe diabetes, tá? Quando ela tem o HDL, que é considerado colesterol bom, está baixo, o colesterol LDL está alto. Obesidade central, hipertensão, glicose elevada, colesterol baixo, alto, esses 3 estiverem juntos,
possibilidade de uma morte precoce é eminente. Tá. E o exercício físico? O que ele pode fazer? Eu posso dizer para vocês com propriedade que quando for elaborado por um profissional de educação física um plano de treino sistematizado com modalidade, qual exercício que a pessoa vai fazer, por quantas horas por dia, quantas vezes por semana, qual vai ser a intensidade baseado na capacidade respiratória ou de força. Então, sistematizado cuidadosamente, ele vai e tem um detalhe, levar em consideração também o estado clínico do indivíduo. Então, quando isso tudo em conjunto é feito, isso é de extrema importância. E é claro, o treino físico ajuda sim, existem diversas pesquisas aí que vocês podem buscar dentro dos sites indexados, que o exercício ajuda a modular positivamente, tá? Todos aqueles prejuízos que seriam causados pelo tecido adiposo. E para confirmar isso, tem um estudo que foi feito em mulheres obesas que treinaram durante 9 semanas com a supervisão e o planejamento de um profissional, né, de educação física, no caso um personal trainer. Elas exercitaram por 30 a 45 minutos por 4 vezes da semana e a intensidade foi controlada com monitor cardíaco, com escala de Borg. E é claro que depois dessas semanas, os índices das citocinas inflamatórias que foram avaliadas e também juntamente da função imune melhoraram de forma bem interessante. Tá? Então, uma vez que a obesidade é considerada doença inflamatória, um exercício físico e um plano nutricional vai ajudar a melhorar, de uma certa forma, de maneira direta, os processos relacionados com as consequências negativas causadas aí por essa doença inflamatória, no caso a obesidade, e que é, claro, essencial que um programa de exercício físico seja de extrema importância para esse público que é obeso. E eu quero que isso seja pensado além da estética, nós estamos falando de saúde. Nesse momento, nós não estamos evidenciando, né, nenhuma comparação com algum estereótipo que seja né, pregado aí pela mídia. Nós estamos falando de saúde. Então, pessoal, o conselho que eu deixo aí para vocês é que cuidem da sua saúde, que vocês procurem um médico para avaliar o estado de saúde, que procurem um nutricionista para rever todo esse seu plano alimentar, que seja também, se for necessário, o acompanhamento de um psicólogo nesse processo de emagrecimento para ver possíveis dependências psicológicas que as pessoas têm de excessos de comida ou de comida errada, dessas alimentações que estão bagunçadas. E é claro, a participação de um profissional de educação física, uma pessoa que vai sistematizar, vai planejar, vai prescrever e vai supervisionar esse exercício físico. Tá legal, gente? Então, por hoje, fica aqui esse meu recado e eu espero que esse comentário, essa explicação tenha um impacto positivo, que vocês possam me retornar no meu, lá no meu Instagram, né, me mandando um direct, né, tá lá, @amarildo_cesar, pode me mandar mensagem lá, me dê o feedback disso, porque se o contexto que foi abordado aqui tiver uma relevância, eu trabalharei para que seja de forma mais qualitativa a produção desse áudio. Tá bom, pessoal? Valeu e muito obrigado. Abraço.